Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Contra a Capa, que é esse nosso encontro semanal em que a gente recebe aqui escritoras, escritores mineiros que vêm falar sobre sua obra, sobre a literatura, mas sobre sua vida, suas experiências, e é nisso que a gente vai pautando a nossa conversa. A cada semana, uma nova entrevista e várias experiências para a gente poder degustar, aprender e refletir também. Olha, as pessoas que estão nos assistindo aqui agora, seja por YouTube ou nos ouvindo em alguma rádio, eu vou dizer a vocês como vocês podem nos acompanhar. A gente está no portal do Jornal Hoje em Dia, então toda quinta-feira, 19 horas, lá no portal do Jornal Hoje em Dia, aparece lá um link para nos assistir. Estamos também toda quinta-feira, 19 horas, com um novo programa a cada quinta-feira, no canal da TV Promove, que é justamente o canal 12 da Claro TV. Não conseguiu assistir? Não tem problema, tá tudo gravado no YouTube, Jornal Hoje em Dia de BH. E você também pode nos acompanhar na Rádio Web Hoje em Dia e nas rádios Alvorada FM e Difusora AM de Salinas, Gorutubana de Janaúba, na Rádio Cidade FM de Corinto e na Rádio Eldorado de Sete Lagoas. Hoje nós vamos falar de esportes também, mas a gente não vai falar só de esportes, a gente vai falar do esporte, que já é muito, mas falar sobre a vida, sobre ganhar, sobre perder, sobre tentar, sobre desistir. É muita coisa para falar num pouco espaço de tempo em que a gente recebe aqui um ser humano excepcional e um medalhista. Theo, seja bem-vindo, vou te apresentar ainda. Mas queria que você tivesse aqui no programa Contra a Capa, tivesse o programa Contra a Capa como um espaço, como a sua piscina, que você pudesse dar suas braçadas, nadar e deixar para a gente essa essência que você tem, não só de vencedor na profissão que você escolheu, mas de um ser humano fantástico que você é. Muito obrigado. Prazer enorme estar aqui com vocês e sempre um bate-papo com você, tio Flávio. É muito bom, é uma honra. Theo é aquelas pessoas que sempre estão disponíveis quando a gente pede. A gente não se encontra com constância como deveria se encontrar mais, já que moramos na mesma cidade, mas é uma pessoa que a gente tem uma ligação muito forte de carinho e de respeito, né, um pelo outro. Porque a gente está hoje no mesmo barquinho, buscando trabalhar o social, buscando melhorar essa sociedade, e ao melhorar a sociedade a gente está melhorando, porque não tem como melhorar a sociedade se a gente não melhora, né, Theo? Exatamente. E se conectar, né, de forma intensa e real, né, que hoje, cada vez, na era da conexão, as pessoas estão cada vez mais desconectadas. Né? E cada vez mais ansiosas por uma conexão mal feita. Exatamente. Né? Teófilo Laborne Ferreira, o Theo Laborne, ele é um ex-nadador olímpico e um dos grandes nomes da natação brasileira. Natural de Belo Horizonte, iniciou sua carreira ainda criança e se destacou internacionalmente, conquistando medalhas nos Jogos Pan-Americanos, em campeonatos mundiais, além de ser finalista nos Jogos Olímpicos de Barcelona em 1992. Após a carreira de atleta, Theo atuou como gestor esportivo, sendo eleito o melhor dirigente de natação do Brasil em 2018 e exercendo papel de liderança no Minas Tênis Clube, onde contribuiu para o desenvolvimento de nadadores, diversos nadadores, em diferentes categorias. Além da sua trajetória esportiva, ele é palestrante, é autor do livro Tudo ou Nada, que a gente vai falar aqui hoje, Tudo ou Nada, e o que você tem a ver com isso, e é engajado em iniciativas da conscientização e educação através do Instituto Theo Laborne, que a gente vai explorar um pouquinho também, porque tem várias novidades nesse instituto. Mas, para a gente começar aqui, Theo, nós não vamos começar com o livro, não. O livro ele foi escrito em 2021. Novembro de 21. Isso. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua trajetória. Você nasceu em Belo Horizonte, né? Como a gente falou aqui. Você entrou desde criança para natação? Você entrou com a vocação para natação? Não, eu entrei para natação com 7 anos de idade, né, em 1980, justamente no ano que o meu primo, Marcos Laborne Mattioli, foi medalhista olímpico em Moscou. E aí minha mãe achou que era uma excelente ideia botar todo mundo para nadar lá em casa. Aí lá fomos eu e meu irmão nadar. E no começo eu detestava nadar, né? Eu era muito ruim, na verdade, né?
eu tinha dificuldades motoras assim, acentuadas, né? Porque eu tinha os estirões e a musculatura não acompanhava o crescimento, né, dos ossos. Então eu perdi o centro de gravidade. Andar era difícil para mim. Imagina nadar. Eu tropeçava e eu não precisava de ninguém para me dar rasteira. Eu mesmo me dava rasteira. E aí a minha mãe era muito brava. Eu chorava, não queria nadar de jeito nenhum, mas a minha mãe era muito determinada, falou assim, vai nadar assim. E aí eu, contra a mãe, não tenho o que fazer, né? Aí eu fui e continuei nadando. E só fui tomar gosto pelo esporte anos depois, né? Em função de um problema, né, que eu tive de saúde, assim, na terra. Então é uma trajetória bem peculiar, né? Assim, porque quando a gente fala assim, o cara é atleta, ele nasce com vocação, o que é, na verdade? Porque tem de vocação, assim, tem de insistência. Tem de tudo, né? Assim, o meu caso é um caso assim, de vencer pelo cansaço, né? Então, é o que eu costumo dizer, assim, as pessoas falam assim, sonhar grande ou sonhar pequeno dá mesmo trabalho, sonhar grande. E pela minha experiência, o que eu percebi é que o tamanho do sonho, na verdade, eu acho que é irrelevante. O que importa realmente é o que esse sonho significa para você, né, como missão de vida. Assim. Todo mundo está aqui nesse planetinha, tem alguma coisa para fazer. Uhum. E descobrir isso, às vezes, pode ser trabalhoso. E nessa era que nós estamos, assim, de robotização, de imediatismo, muitas vezes a gente não para pensar nisso. A gente vai vivendo, emendando, sempre correndo, para um monte de coisa para fazer, mas será que tudo que a gente está fazendo é o que a gente veio fazer mesmo? É o que importa? Né? Eu tive vendo assim, umas pesquisas, chama pesquisa no leito de morte, né? Foram entrevistadas pessoas, tá lá no final, às vezes, milionários, bilionários, pessoas de todos os tipos, assim, e o arrependimento. Muitas vezes chegam no final da vida, às vezes, bem sucedido no que diz respeito à questão financeira. Profissional financeira, mas sozinhos completamente, porque passaram a vida toda imersos. E se chega no final, olha para trás e fala assim, poxa, não era isso. E aí dá aquela depressão, né? Aquela coisa ruim, né? Então, a minha história, né? E todo esse trabalho que eu faço, um pouco também para alertar as pessoas sobre isso, né? Assim, tipo, olha, mas o que é? O que é que você veio fazer aqui? E no meu caso, meu sonho era desse tamanhozinho. Eu não sonhava, nunca sonhei ser atleta de natação, campeão recordista mundial, nada disso. O meu sonho era ter o reconhecimento do meu pai. Tem sonho mais comum que esse? É o sonho de qualquer moleque, né? Qualquer criança, né? Principalmente menino, né? Que tem uma relação ali com o pai e tudo. Porque sua mãe já era bem presente e incentivadora, né? Sim. Mas sua o meu pai era fantástica, né? Minha mãe, se não fosse minha mãe, nada disso teria acontecido. Então, eu falo assim, dentro dos aportes que eu recebi muitos aportes. Tive muito problema, mas tive muito aporte. O maior aporte que eu tive nessa vida foram os meus pais. O meu pai e a minha mãe. Porque o meu pai, aquela figura complexa, né? E muito bravo, né? Com dificuldade em lidar com emoções, um cara bem difícil, assim. E a minha mãe que tinha um papel fundamental de me acolher ali para aguentar aquelas porradas que eu levava no meu pai, né? E essa combinação acabou me impulsionando, né? Para chegar a sair de um atleta que teve um cisto aneurismático no fêmur, quase amputar a perna, para ser um campeão mundial com 2 recordes mundiais, né? Então, foi uma combinação, assim, vitoriosa, assim, poderia dizer. A sua história é fantástica mesmo, porque assim, a gente acha que é muito distante. Lógico que tem treino, lógico que tem disciplina, lógico que tem busca, mas a gente acha que está muito distante de nós conquistar algumas coisas, até os pequenos sonhos que você fala, que eu acho que eles têm que ser colocados também, né? Qual que é o meu pequeno sonho, buscar esse pequeno sonho, porque senão a gente vai sempre buscar o grande sonho e talvez a gente frustre por não conseguir chegar lá. Mas você começou então aí na natação. Como é que foi o seu primeiro prêmio?
Então, depois que eu consegui superar essa questão, demorou uns 3 anos, foram 3 anos de perrengue bravo, assim, com esse negócio da perna, de ficar engessado da cintura para baixo, as 2 pernas deitadas, 6 meses. Mas isso foi lá no início que 9 você teve esse anos problema? de idade. 9 anos de idade. Um transtorno acabou, na então, família. né? Um negócio, assim, muito difícil, né? E aí, na recuperação dessa cirurgia, foi que eu comecei... eu tive o acolhimento do meu treinador, mesmo eu sendo um dos piores atletas da equipe, ele me acolheu. Ele falou, pô, vamos ajudar esse moleque aqui. E aquilo para mim fez um sentido danado, porque como meu pai não conseguia, não tinha ferramenta para isso, aquilo me fez sentir muito bem. Eu gostei, eu falei, pô, isso aqui tá bom, né? Gostei, nunca tinha tido aquilo. E ali foi que eu comecei a tomar gosto, treinar, e depois que eu me desvencilhei desses problemas da perna, eu comecei a treinar firme mesmo e eu fui campeão mineiro. Olha só. Né, alguns anos depois. E quando eu fui campeão mineiro, como o meu sonho era realmente como meu pai era um cara distante, fechado, e eu queria muito quebrar aquela barreira com ele, eu achava na minha cabeça de criança, falava assim, pô, se eu for bom na natação, meu pai vai me aceitar. Vai falar, né? Pô, meu filho e tal, é fera na natação e tal. Então eu cheguei todo feliz, saí do Minas correndo, fui para casa com a minha medalha e mostrei para ele a medalha e ele olhou para mim e falou assim, meu filho, essa medalha do Campeonato Mineiro não vale nada. O dia que você ganhar alguma coisa importante, você vem aqui. Você vem aqui e tal. E aí eu fiquei arrasado, né? E aí essa hora chegava minha mãe, e aí ela falou, meu filho, não, mas seu pai, ele não liga para essas coisas, seu pai não sabe nada de natação, você está indo super bem e tal. E ela me dava força. Mas aí essa situação, né, me impulsionava para poder conquistar. Aí na minha cabeça eu pensava assim, pô, então se o Campeonato Mineiro não vale nada, eu tenho que treinar para ir para o Brasileiro. E aí fui fazendo essa escadinha, né, até chegar no Campeonato Mundial, no recorde mundial. Ou seja, você foi ganhando todas as medalhas e entregando para seu pai. Entregando para ele, todas estavam ruins. E ele insensível ainda. Todas tinham problema, né? No Brasil, Campeonato Brasileiro, no Brasil era uma porcaria na natação, não vale nada. Então traz uma melhor que essa. Sul-americano, é pior do que brasileiro, porque o Brasil é campeão sul-americano por equipe, então se o Brasil que é ruim ganha o sul-americano é pior do que ruim. E foi assim, né, até chegar lá no Campeonato Mundial. Mas aí, isso entra numa questão que eu acho que é fundamental, porque entra um conceito que supera a questão da resiliência. Porque a resiliência é a gente ficar firme, aguentar as pauladas da vida e não desistir. E aí essa história, eu acho que ela conecta mais com o conceito de antifragilidade. Né? Que o antifrágil é aquele que, além de aguentar as porradas, ele utiliza aquelas porradas para crescer e conquistar mais coisas, além daquilo que ele estava propondo, é crescer com a situação. Então, acho que foi mais essa vibe que aconteceu comigo, que eu fui crescendo, até chegar no recorde mundial, né? Que é uma loucura para um menino que tinha problema na perna e que nem gostava de nadar. Foi operado da perna e não tinha, né? Poderia ter perdido a perna. Porque depois da primeira cirurgia, os médicos realmente não sabiam, assim, até se eu ia ter alguma sequela, se eu ia caminhar direito, se ia ficar, se ia mancar, se não ia. Era um buraco negro, ele podia acontecer tudo, né? E é muito significativo isso que você falou, porque assim, eu não era o melhor do time, né? Você não era o melhor do time naquela época. Não é que eu não era o melhor. Você era ruim eu mesmo. Era um dos piores. Eu era o pior. Porque se eu tivesse ali mediano, eu era daquele que você olhava e falava assim, nossa, cara, mas é legal isso, então vamos colocar, você era um dos piores e teve esse acolhimento do seu técnico, né, do seu treinador. Olha que mensagem interessante aí, né? Porque assim, cara, o pior vão descartar, ainda mais onde há competição. Exatamente, né? Esporte de competição. E isso é uma coisa que eu falo muito quando eu participo dos fóruns esportivos e tal. Pensa o papel, a importância do papel do treinador.
Porque o treinador com o atleta, às vezes ele tem um papel ali que supera até o do pai, em muitos aspectos, assim. É uma conexão fortíssima. Então, esse treinador, por mais que não tinha nada ali, ele teve essa sensibilidade, né? Ele chama Gerson, né? Ele era de Juiz de Fora, hoje acho que ele mora no Rio. Então, é um cara que eu tenho, assim, um senso de gratidão, assim, que nem cabe. Porque esse cara foi uma peça ali fundamental naquele momento ali. Se não tivesse tido aquilo, se eu tivesse ali no treinador, né? No rola bola, não, esse menino aqui é ruim demais, larga pra lá. Cara, desisto. Olha quanta coisa, né, tinha se perdido nesse meio do caminho. Então, até nos locais onde a gente não acha que não tem nada, se a gente tiver um pouco mais de sensibilidade, conexão humana, milagres podem acontecer, né? Então, imagina quantas crianças estão por aí, Brasil com essa extensão continental, assim, quantos atletas que estão aí jogados que vão ter uma vida... Se tivesse uma oportunidade já para poder descobrir tanto talento, né? Exatamente. Isso é muito legal. Agora, assim, na natação, qual que é o maior... Não sei se existe isso, mas qual que é a maior premiação que existe no esporte de natação, por exemplo? Qual que é aquele que todo mundo quer? É o Mundial? É a Olimpíada. A Olimpíada? É a Olimpíada. A Olimpíada é maior que o Mundial? É a Olimpíada, assim, ela dá um status diferente, assim, quando é campeão olímpico. Tanto é que na Olimpíada, muitas vezes, não importa muito o tempo, não importa o recorde, importa é bater a mão primeiro e ganhar a medalha. E é uma competição que tem toda uma história ali, né? Multimilenar por trás. Então, aquilo ali gera uma vontade maior, assim, de chegar lá e uma pressão maior também, assim, pela conquista, sabe? Mundial também. Então, a sala de balizamento, que é a sala onde os atletas ficam, minutos antes de nadar, você tem que fazer um check-in ali naquela sala e ficar ali durante, sei lá, uns meia hora, tá, aguardando o seu momento de entrar na piscina para nadar. Todo mundo que está competindo? Todos os atletas. E aí, aqueles minutos que você passa naquela sala, em Mundiais e Olimpíadas, essa sala ela tem um apelido carinhoso, que é a Sala da Morte. Porque ali acontece de tudo, né? Acontece aquele jogo psicológico, e aí é um atleta querendo abalar o outro psicologicamente ali, naqueles momentos antes de entrar na... Então, você ganhar uma prova nesse nível vai muito além de treinar fisicamente. É um conjunto de coisas. Você tem que estar preparado de uma maneira mais integral. E na Olimpíada, eu acho que esse é o expoente máximo dessa coisa toda, sabe? E como é que foi? Você ganhou 2 mundiais? Eu ganhei um mundial, mas é porque a gente bateu 2 recordes mundiais, porque antes de nadar o mundial, 6 meses antes, o Gustavo Borges tinha batido o recorde mundial dos 100 metros livre no Campeonato Brasileiro, em Santos. E eu estava nessa competição, essa prova que ele bateu o recorde mundial, eu fiquei em terceiro, empatado com o Zé Carlos Souza Júnior. E o Xuxa tinha ficado em segundo. Nossa! E foi nessa... O quarteto, então? Exato. E foi esse quarteto no pódio que me atiçou a ideia de tentar bater o recorde mundial. Então, eu propus para os atletas e para o presidente da confederação a gente fazer uma tentativa isolada de recorde, de quebra de recorde mundial, lá em Santos. E aí foi uma novela, né, para esse negócio sair, a gente conseguir nadar. Deu tudo errado no meio do caminho, como sempre, né, que acontece comigo. Mas a gente bateu o recorde mundial por 3 centésimos nessa tentativa isolada. Isso foi quando? Isso foi em julho de 93. E aí, quando foi em dezembro de 93, no Campeonato Mundial na Espanha, nós chegamos lá como recordistas mundiais. E, assim, a maioria das pessoas não acreditava naquilo, né? Pô, esse cara, brasileiro, Brasil, prova 400 livre é uma prova nobre da natação mundial. E você falar que 4 brasileiros bateu o recorde mundial. Tudo bem, você tinha o Gustavo Borges, já tinha sido medalha de prata em Atlanta, em Barcelona, que era um cara, né, conhecido no cenário, mas os outros 3 não. O Xuxa, nessa época, estava começando, ele despontou nesse mundial.
No Mundial ele foi campeão mundial, ganhou inclusive do Gustavo lá em dezembro. Uhum. E aí nós fomos pro revezamento, todo mundo meio desconfiado e tal. Falei, pô, acho que esses brasileiros fizeram alguma maracutaia lá, apertaram o cronômetro antes lá para ter lá 5 minutos de fama e pronto, né? E lá no Mundial a gente sentiu essa cobrança, essa pressão. E na salinha da morte lá, foi os a americanos... A morte existe até hoje? Existe, firme Ela e forte. É desse jeito assim? Ela é desse jeito. Os americanos chegaram do nosso lado para desestruturar a gente. Assim, é o que fala em inglês, é o trash talk, né? falando bobagem pra gente. Fala, pô, nós vamos trucidar esses brasileiros aí que acham que são reconhecidos mundiais e tal. Só que a gente tinha essa conexão, né? Esse senso de pertencimento muito fora da curva. E aquilo acabou sendo um catalisador para a gente. Então eu mesmo entrei para aquela prova e falei assim, cara, eu saio daqui hoje de SAMU, mas eu não perco para esses caras. Entendeu? Então a gente entrou com essa... Você blindou sua mente ali, a gente entrou na vibe ali, morte. tanto é que a gente foi campeão mundial, eles ficaram em segundo, e aquele recorde mundial que a gente tinha batido por 3 centésimos, nós baixamos quase 1 segundo, 1,8 segundos em 6 meses. Nossa. Só nessa vontade, assim, por causa daquela pressão lá da salinha da morte, né? E aí, então, por isso que tem 2 recordes mundiais e 1 campeonato mundial. Entendi, né? entendi. E aí, você sonhava com a Olimpíada. Você disputou a Olimpíada, mas você não chegou no primeiro lugar. Você disputou qual Olimpíada? Eu disputei Barcelona e a Olimpíada de Atlanta 96 eu nem fui, porque como eu tinha sido campeão mundial em 93, as minhas coleiras do ego, né? Nosso egão, põe a gente numa coleira. Mas existe brava. isso? As coleiras do ego? Opa! Se você analisar bem em todas as áreas, você vai ver que a coleira... As próprias guerras, né, acontecem muito em função... A política, a guerra, o esporte, o mundo corporativo. As coleiras do ego estão aí, mais ou menos apertadas. Todo mundo tem, um pouquinho. Mais ou menos apertada. Essa época que aperta, né? Essa época a minha estava bem apertada, né? Então eu não consegui ir para Atlanta. Nem classifiquei, né? Que é a Olimpíada que era para a gente ganhar a medalha, a tão sonhada medalha olímpica, que era a que eu mais queria. É nessa época que vocês apareciam naquelas revistas Capricho, essas coisas assim? Rapaz, essa época eu era pôster da Capricho, Colírio. Porque Capricho era a revista, existe ela? Não, acho que não existe, não. Não existe mais, não. Aquela revista de meninas, né? Exato. Quer dizer, acho que mas mais meninas que pegavam para colecionar. Exatamente. Tinha um pôster lá com os atletas. Tinha pôster, e aí tinha também mídia, entrevista, né? Quase todo dia. Então saía muito na mídia. E aí aquele negócio. Isso sobe mesmo, né? Sobe. A cabeça. E se você não tiver uma orientação firme, alguém para te chamar para colocar o pé no chão, você embarca, né? 20 anos, 19 anos. É uma coisa complicada, né? E aí, então, você não ganhou a medalha olímpica. E aí? Você saiu da natação sem a medalha olímpica. Aí logo depois eu parei de nadar, tive um problema seríssimo na transição de carreira, né? Tive uma depressão fortíssima. Eu ganhei muito peso, né? Quase 50 quilos. Isso é bom para explorar para essa questão, porque hoje a gente está aposentando ou saindo, ou mudando, né? Porque antigamente você começava numa função, numa empresa e terminava numa empresa, né? Isso. 30 anos de empresa. Hoje não, hoje a gente está vivendo mais, com mais saúde e a gente está escolhendo mais. Então aos 50 anos as pessoas estão mudando de profissão, aos 45. E a gente tem que... É um momento que é muito pesado, porque você larga grupos de influência que você está e vai para outras áreas. Foi o que aconteceu com você. Você estava ali no auge, né? Eu estava doente, porque eu falava assim, cara, só sem nadar. Então você fica meio que cego ali naquele momento. O que eu vou fazer agora? Porque aqui eu cheguei no máximo que tinha para chegar. E eu não me permiti. A coleira do ego, ela é difícil por causa disso. Eu não me permiti. Como é que eu vou começar uma coisa agora? Do zero. Vou mostrar para as pessoas que eu não sei. Meu nome. Mas eu sou muito foda, né? Como que eu vou chegar ali e falar, pô, me ensina aqui, me ajuda a fazer. Eu não me permitia isso. E, cara, isso é um problema sério. E aí o cara vai para droga, vai para bebida.
e é uma tortura mental, entendeu? Acaba com a família. É uma tortura mental, cara. Assim, não dorme. O que eu vou fazer agora? E você não tem mais reconhecimento, ninguém tá mais nem aí para você. Sai da mídia. Sai da mídia. Acabou, cara. Me conta uma coisa, para a gente poder já caminhar para o encerramento. Preciso de duas coisas. Da onde que nasce a ideia? Porque aí não acaba aí não. A gente está falando do momento da depressão, tal. Não acaba aí não. As pessoas vão buscar aqui o que acontece a partir daqui. Nós não vamos contar o que acontece a partir daqui. A gente vai falar sobre como nasce a ideia do livro e como nasce a ideia do Instituto. Como é que nasceu a ideia desse livro aqui? A ideia do livro nasceu do momento que eu comecei a fazer uma autopesquisa. Como eu tive essas questões todas, eu comecei a olhar para trás para procurar entender o que tinha acontecido comigo até esse momento atual. Então aí eu fui revisitando essas questões e tal. E aí surgiu essa ideia de escrever o livro. Porque é como se fosse assim, transbordar, como é uma história diferente, né, do usual, dos grandes campeões do esporte e tudo mais, tem muita coisa, tem muito fracasso embutido ali nesse caminho. Não que os outros não tenham, né? Sim. Mas que às vezes as pessoas não mostram o fracasso também, né? Exatamente, talvez tenha um receio disso. E eu pensei assim, cara, todo mundo se conecta com o fracasso, porque todo mundo passa por isso. E os fracassos são importantíssimos, né, para levar a gente aonde a gente quer chegar. Então, eu escrevi o livro para acessar essas pessoas. E a minha preocupação ao escrever o livro, como eu tenho também uma história diferente com a música, né, eu sempre gostei, diferente da natação, a música eu sempre gostei desde pequenininho, eu queria que esse livro fosse uma coisa que ele não ficasse restrito a atletas. Então é um livro que ele tem uma narrativa com duas vozes, a minha do Edivaldo Pereira Lima, que foi o cara que escreveu a biografia do Ayrton Senna e de várias outras personalidades, assim. E eu tive a sorte, né, de encontrar com ele num evento e ele assistir uma palestra minha e ele me convidar para escrever o livro juntos, né? E ele contextualiza muito bem. Então, se você não é nadador, a parte que eu vou relatando da natação, ele entra contextualizando. Na parte da música, a mesma coisa. Nas questões da vida em geral, também a mesma coisa. Para qualquer pessoa que seja leiga nessas áreas, qualquer pessoa acessa o livro e vai conseguir se conectar, que é o mais importante. Então, a coisa mais preciosa que eu já fiz assim, em relação ao livro, que eu já recebi do livro, são esses feedbacks de coisas do livro que às vezes eu nem imaginava que ia despertar atenção ou conexão, o que traz a pessoa, chega, olha, tem aquela parte ali, isso aqui assim, isso para mim fez o maior sentido, porque eu passei por isso e tal. Então agora eu sei que, mesmo tendo esse problema, a gente pode, né, a gente consegue chegar. Né? Então é muito daquela vibe assim, né, no esporte em geral, os grandes campeões, a gente assiste uma palestra, e eles estão, parece que no Olimpo, né? E a distância fica muito grande. Então, a minha proposta é zerar essa distância. Cria essa conexão. Eu estou com essa conexão, porque, assim, foi tanto problema, e problema todo mundo tem. Então, assim, a minha vibe é assim, pô, se o Teófilo conseguiu, eu também consigo. E é engraçado que não são problemas só inventados pela mente, né? Porque você teve problemas físicos, né? Porque às vezes a gente cria problemas da mente. Tudo que você imagina. O ego é um problema criado pela mente. Agora, os problemas físicos reais também existiram. Né? Por isso que eu gosto de falar. Aqui você conta essa história da medalha olímpica que você recebeu depois ou não? Não, aqui não. Porque isso foi posterior, né? Ah, tá. Mas aqui eu conto a questão da depressão, essa história lá no Minas, e até um momento que eu cheguei numa ciência, né, que chama conscienciologia. Então, o último capítulo fala, e foi através dos estudos, né, dessa autopesquisa e dessa ciência, que eu consegui entender, vamos falar assim, né, o que tinha acontecido comigo, e o valor disso, né? E de como isso e como eu quero passar essa mensagem, né, para o mundo através do livro.
Então surgiu desse trabalho. Foi aí depois, a partir daí também, que surgiu a ideia, depois do livro, de criar um instituto, né? E fazer os projetos. E o que é esse instituto? Nós temos 3 minutinhos. O instituto chama Instituto Theo Laborne, e é um instituto que ele começou agora com um projeto chamado Alfabetização Aquática, que é justamente minimizar o número de mortes por afogamento. Então, como infelizmente a natação é um esporte ainda muito elitizado, né, no nosso país, a gente trabalha com crianças em vulnerabilidade social, ensinando a natação com o objetivo de salvar vidas. Então, não é o objetivo principal formar campeões. Isso pode até acontecer, e se acontecer, a gente vai encaminhar os talentos. Que legal. Mas o nosso objetivo ali é passar com o máximo de crianças, ter essa experiência, né, dentro do projeto, para poder dar mais tranquilidade aos pais, poder se desenvolver, brincar, né, nas férias e tal, e não correr esse risco do afogamento. E que é altíssimo, né? O número É de um crianças... problema social seríssimo que a gente não vê falar assim muito. Né? No Brasil, a cada 90 minutos, uma pessoa morre afogada. Olha só, a gente não tem realmente esses dados assim. E é a maior causa de morte de 1 a 4 anos de idade, e a segunda maior causa de morte de 4 a 9 anos. Olha só. Então o Instituto vem para ajudar nisso, né? A gente está com um projeto lá em Congonhas do Campo, com 120 crianças, com patrocínio da NTS, que é a nova transportadora Sudeste, e apoio da Prefeitura de Congonhas. E já temos a extensão do projeto garantida, né? Vamos até 2027 com esse projeto. E tenho planos também de expandir isso para além do esporte, né? Na área da educação e da cultura, e realmente fazer o Instituto crescer e atingir o maior número de pessoas possível. Muito bom. Eu até estava falando sobre o Corpo de Bombeiros, fui dar palestra lá em Patinga para o batalhão, e eles falando sobre esses dados, eu lembrei logo na hora de você, porque são dados realmente que a gente não tem muito acesso, a mídia não fala muito dessa questão dos afogamentos, e aí vem você justamente com essa alfabetização que é muito legal, porque não só salva a vida no sentido do afogamento, mas também naquilo que foi feito com você, no sentido de descobrir uma nova vida, de despertar, exato. Né? E porque se tem talento realmente ali perdidinho, né? Isso. Que não teria acesso. Mas mais importante que isso, são os valores que a gente passa para as crianças, né? Então, aqui essas crianças enfrentam muitas dificuldades, né? Assim como eu enfrentei, em muitos casos, dificuldades muito piores até. Então, de mostrar para elas que mesmo assim existe um caminho que não é o caminho das drogas, do tráfico, né? Você tem experiência gigantesca com isso, você pode falar isso muito melhor do que eu, mas elas precisam muito de uma referência, né? E aí a gente chega com essa ideia de referência, de acolhimento, de valores, né? Para realmente impactar a vida dessas crianças, né? Que vão passar por esse projeto, e são várias crianças que vão passando ali, já tendo uma referência diferente. Muito bom. Para te encontrar, como que faz? Pode ser tem um site, né, www.theolaborne.com.br, tem o Instagram, @theo.laborne, tem o Instagram do Instituto, @instituto.theo.laborne. Laborne sempre com E, né? Laborne. Laborne, exatamente. E mandar um direct pelo Instagram, pelo site, WhatsApp no site. Você tem canal do YouTube? Não, né? Assim, profissional não. Mas dá para achar as suas palestras também no YouTube? Dá para achar mais no Instagram. Ótimo. No Instagram tem várias questões da palestra, tem muita coisa do Instituto também. Eu vou deixar aqui uma fisgadazinha, né? Um anzol aqui para as pessoas. A gente não conseguiu falar sobre isso, eu só citei. Então eu vou citar. O Theo acabou ganhando uma medalha olímpica, que não é a medalha da competição, é a medalha do quê? Da cooperação. A cooperação eu descobri depois desses anos todos de vida e de muitas entraves, né, que a cooperação ela é superior à competição em tudo, inclusive para alcançar resultados e quebrar recordes. Mas aí você vai buscar outras fontes para poder entender essa história, que vale a pena. Gente, olha, nós temos que ficar por aqui, Theo. Obrigado pela sua participação, e a gente vai encontrando, vai conversando e trazendo essas ideias para que jovens, crianças
para que as pessoas possam ter acesso a essas informações que vão além das informações sobre o esporte, da música, mas que falam muito sobre a vida também. Então, nos encontramos no próximo programa.